Convido a ficar sob os seus pés. Nós vamos celebrar o Senhor com muita alegria. Essa noite é uma noite que Deus preparou para mim, para você, para a gente poder continuar o nosso propósito mensal no culto Compaixão. Então você é muito bem-vindo, muito bem-vinda nessa noite e sempre. Amém? Nós vamos orar a Deus e você vai ter uma oportunidade aí maravilhosa de orar por alguém que está perto de você. Alguém que Deus escolheu para estar com você nessa noite de celebração. Se é da sua confiança, uma pessoa que está perto de você, do seu ciclo familiar, você tem mais oportunidades ainda de orar com ela. Se é um conhecido, uma pessoa que Deus colocou do seu lado aí, chama ele ou ela para orar com você nessa noite. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos consagrar esse tempo a Deus. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe poderosamente nessa noite. Pai, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por cada detalhe que já foi preparado nessa noite, para a honra e glória do Seu nome. Só abençoa esse altar, abençoa as meninas, os meninos que estão aqui, que vão nos conduzir em adoração nessa noite maravilhosa. Nós queremos Te agradecer pelos diáconos, pelas diaconisas que nos recebem tão bem a cada reunião, a cada culto. Nós agradecemos ao Senhor pelos intercessores desta igreja e nós Te louvamos, ó Pai, por cada crente que já chegou aqui, do menor ao maior. Nós queremos santificar este lugar, nós queremos consagrar esse ambiente ao Senhor. Que o Senhor possa perdoar pecados nessa noite, que o Senhor possa salvar pessoas aqui hoje, que o Senhor possa curar, libertar, seja através das nossas orações, através dos louvores que vamos Te dar, ou através da palavra que será ministrada. Teu Espírito Santo encontra espaço, encontra, Pai, em nome de Jesus, lugar na nossa vida, na nossa igreja, nas nossas famílias, nessa noite sempre. Abençoa os meus irmãos que já chegaram, aqueles que ainda estão por aí, estacionando, estão a caminho, ou também os que hoje não vierem. O Senhor derrama uma bênção grande sobre a Tua igreja, sobre o corpo do Senhor na terra, abençoando não só a nossa reunião, mas a todas as igrejas aqui do bairro Petrolândia, que junto conosco, Pai, queremos fazer um trono de louvor para o Senhor. O Senhor possa abençoar, repreender, Pai, toda dificuldade, toda incredulidade, ó Deus, toda preocupação, tudo que nos gere, Pai, algum tipo de embaraço nesta noite, para a gente poder dar ao Senhor o nosso melhor. Nós pedimos a Ti, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos congregar juntos aqui, ó Pai, e possamos servir o Senhor com alegria. Que essa noite seja uma noite especial, uma noite que o Teu Espírito Santo, Pai, encontre um povo disponível, encontre um povo, Pai, com sede, com fome da Tua palavra neste lugar. Abençoa os meus irmãos, ó Pai, que nós estamos agora intercedendo uns pelos outros. Nós oramos, ó Pai, por cada família desta igreja, cada pessoa que nos visita. Ó meu Deus, que essa semana seja uma semana maravilhosa, uma semana poderosa, uma semana em que o Senhor traga consolo, vitória, edificação para o Teu povo na terra. Em o nome do Senhor Jesus, nós oramos agora, agradecidos, em o nome do Senhor Jesus. Você que orou comigo com fé, diga graças a Deus. Vamos abrir a Bíblia então para o texto inicial. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Vamos ler aqui os versículos 35 ao 38. Evangelho de Mateus, capítulo 9, o verso 35 ao verso 38, nesse segundo culto Compaixão, no ano de 2026. Nós vamos celebrar 10 encontros como esse durante o ano, e vai ser uma grande bênção se você puder participar de todos, em nome do Senhor Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35 em diante. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades.
Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém, meus irmãos? Levante a mão para o céu assim, diga assim: Senhor Jesus, eu quero ser um semeador na sua seara. Vamos aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia. Aplausos. Glória a Deus. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Você pode adorar esse Deus maravilhoso e soberano nessa noite, porque Ele está aqui neste lugar. E o nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é lindo e perfeito. Aleluia, abre o seu coração para o Senhor nessa noite. Faça o melhor para Ele, porque Ele é bom. Em todo tempo, nosso Deus, Ele é bom. Aleluia, Deus, te adoramos, Senhor. Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei.
um Deus maravilhoso, um Deus que faz tudo por nós. Você serve um Deus tão lindo e tão perfeito. Então faça valer a pena tudo que o Senhor fez por você naquela cruz do Calvário. Aleluia, te adoramos, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quero convidar os irmãos a cantar essa canção comigo, lembrando de todas as coisas que Deus fez na vida de vocês, na vida dos teus familiares, todas as benfeitorias do Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche a minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem cá brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. O meu primeiro amor. O meu primeiro Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor.
Santo, santo é o nome do Senhor. Igreja, essa tarde, enquanto eu repassava o repertório, algumas canções para hoje, o Senhor me levou a uma reflexão e eu gostaria muito de compartilhar com você, pois acredito que o Senhor tem algo a dizer, a fazer nessa noite. João capítulo 15, versículo 15 diz assim: já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidência aos seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Enquanto eu meditava nesta palavra, nesse versículo especificamente, o Senhor me levava a uma reflexão sobre o tempo de intimidade. Já não os chamo mais de escravos, de servos, mas os chamo de meu amigo. O Senhor não revela os seus segredos a qualquer pessoa. Antigamente, servos estavam ali porque eles eram obrigados a estar ali. Eles tinham que entregar aquilo que era de melhor. Eles eram obrigados a trabalhar, a entregar, a servir aos seus senhores de uma maneira excelente e inquestionável. Mas o Senhor não quer escravos. O Senhor não quer servos que estão aqui por obrigatoriedade, mas Ele quer amigos íntimos a quem Ele possa revelar aquilo que Ele pensa, aquilo que Ele planeja, aquilo que Ele tem reservado dos céus. Só que esse amor, essa amizade que o Senhor nos chama, essa intimidade que o Senhor nos chama, ela é condicionada a um posicionamento. Vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu ordeno, assim diz o Senhor. Não é de qualquer jeito. Existe uma ordem, existe uma palavra. E o Senhor te chama nesta noite para uma intimidade mais profunda. E eu gostaria que você cantasse essa canção junto conosco. É uma canção mais antiga, se você não se recordar, a mídia vai estar nos ajudando, mas com todo o seu ser, com todo o seu coração, feche os seus olhos e chame ao Senhor para esse tempo de intimidade neste momento. Os dias estão difíceis, igreja. Rumores de guerra, doenças. Nós não temos tempo para perder mais. É necessário que essa intimidade a qual o Senhor nos chama transborde na nossa vida de tal maneira que as pessoas queiram o Jesus que nós temos amizade. É necessário. Cante comigo assim. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Cante a Ele. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha, toma-se. Meu Deus, dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. cante a Ele, Consolador. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha, toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares.
digno de louvor. Amém. Cante comigo assim. Oh, aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Do Senhor, que marcha rumo ao céu, que marcha rumo à glória, que anseia pela volta do seu amado, que anseia pelos céus, que anseia de ver o amigo face a face. Como um grande coral, nós vamos dizer que Ele é santo, santo, santo. Não há outro, porque Ele é santo, 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 santo. Vamos, igreja. Santo, 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 santo. Oh, santo, santo. Diga a Ele. É o Senhor Deus poderoso, digno, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus Poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Santo é o que vive e reina para tudo sempre. Aquele que teve compaixão. A palavra compaixão significa sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro. E foi exatamente isso que Ele fez. Ele se colocou no meu lugar, Ele se colocou no seu lugar. E nós, sabendo hoje que esse lugar não poderia ser ocupado senão por Ele, devemos a Ele toda a honra e toda a glória e todo o louvor e toda a exaltação, porque Ele tomou o nosso lugar de morte. Ele tomou
tomou o seu lugar de sofrimento. Porque a ira de Deus contra nós devia ser aplacada, mas nós, no nosso estágio pecaminoso, não poderíamos aplacar a ira de Deus com nossas ações, com atitudes, com nada. Nada que fizéssemos ou nada que nós fizermos vai aplacar a ira de Deus, senão um sacrifício de um puro, de um santo, de um inocente. E Ele teve compaixão de nós. Por toda a minha vida. Exatamente por isso, Senhor. Ó Senhor, te louvarei. Pois meu fôlego é a sua vida. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz. Oh, aleluia, Jesus. É mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas Ele me livra de todas as aflições. A sua voz me acalmou. Ele quem dá ordem. Tu dás ordem às estrelas e ao mar nos seus limites. Eu me sinto tão seguro, porque Ele é o autor e o consumador da sua e da minha fé. A salvação vem dele, somente dele. Oh, não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades.
sobre si. Que fiquei de pé Ele levou sobre diante si de todas as suas nós. dores, todas as E suas a ansiedades. O castigo que te traz a paz estava sobre ele. Sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Sobre suas pisaduras nós fomos daquele sarados. que tudo criou, pois tua palavra é pura. Escudo para os que nele creem. Nem importa que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpa. Que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura. Ela é o seu escudo. Esse escudo Para você que crê. para os que nele aleluia, creem. Glória a Deus. Maravilha. Que bênção a gente estar junto aqui hoje adorando esse Deus maravilhoso. Nós vamos contribuir na casa do Senhor com alegria. Eu te convido a fazer os seus votos, a em nome de Jesus devolver os seus dízimos, fazer a sua oferta na casa do Senhor, porque isso é bíblico, que isso é importante. Eu e você, que eu também participo, nós devemos financiar a obra do Senhor na face da terra. Então eu quero desafiar você a ter um compromisso sério no que tange a fidelidade na casa de Deus. Principalmente você que é membro desta igreja. Você que nos visita, eu te lembro que aqui é terra fértil para você depositar sua semente ou fazer uma oferta ao Senhor. Mas nós que somos membros da igreja, nós aprendemos a dizimar na igreja parte daquilo que Deus nos dá. Nós, com alegria no coração, nós trazemos para o gasofilácio da igreja e oramos para que a liderança faça o excelente uso de todas as ofertas, de todos os dízimos que nós entregamos na casa do Senhor. Quando você contribui aqui nessa igreja, você também abençoa o nosso presbitério, porque nós mandamos parte da nossa receita para também abençoar o nosso presbitério. Nós também mandamos para a nossa igreja no Brasil e nós mandamos para a nossa missão. E quando as nossas congregações precisam de socorro, nós também mandamos para as nossas congregações. Então, irmão, você e eu não temos motivo nenhum para deixar de participar dessa parte do culto, que é a adoração ao Senhor. Do menor ao maior, todos nós aqui devemos nos comprometer com esse nível de maturidade na casa do Senhor. Então vamos contribuir com alegria. Quando você for fazer sua oferta, se ela for de forma digital, você pode procurar um diácono, ele te ajuda. Você pode pegar um envelope, tem um QR Code ali da igreja, mas o que você tem que fazer é colocar o seu nome no envelope e trazer ao gasofilácio, tá certo? Isso é muito importante. Por quê, pastor?
que a gente ora por quem é dizimista da igreja, e em nome de Jesus você precisa participar disto também com a gente. Senhor, nós agradecemos a Ti porque o Senhor tem levantado, não só aqui, mas também nas nossas congregações, o Senhor tem levantado pessoas que são instrumentos do Senhor para o avanço da obra missionária. Então nós Te agradecemos por cada criança que contribui, cada adolescente que contribui, cada homem e mulher, ó Deus, que tem se desprendido das coisas materiais e no momento do dízimo e da oferta não retém aquilo que o Senhor tem nos dado para contribuir na casa do Senhor. Que o Senhor possa multiplicar sobre a vida de todos, não só financeiramente, mas que o Senhor possa multiplicar saúde, oportunidades, bons negócios, em o nome do Senhor. Sustenta, Pai, financia o Teu povo aqui, ó Deus, as ações do Teu povo, aquilo que é de interesse do Seu povo. O Senhor possa prosperar esta igreja, o Senhor possa cuidar de nós, o Senhor possa abençoar com portas abertas, com saúde, com providência, proteção. E eu tenho certeza, Deus, que quando o Senhor cuida bem dos seus filhos também não terão dificuldade de cuidar bem da obra do Senhor. E eu profetizo que essa igreja vai financiar e continuar financiando pessoas e projetos em o nome de Jesus. Você que crê comigo, diga: eu creio. Vamos contribuir com carinho na obra do Senhor. Coloque sobre os seus pés. Você que for ofertar ao Senhor, quando se retornar, coloque sobre os seus pés, porque nós cantamos a última canção juntos. Onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos prosperará. Minha entrada e minha saída bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei,
Agradecemos a todos do Ministério de Louvor. Vamos abrir a Bíblia. Nós estamos no culto Compaixão, que é uma série de mensagens que você vai ouvir de despertamento para a nossa vida. O ano passado nós fizemos 10 cultos solidários, foi muito importante. Trabalhamos dentre diversos assuntos sobre generosidade, também falamos sobre compaixão, mas esse ano nós vamos focar nisso, né? Culto Compaixão. Eu quero agradecer você que uma vez por mês, no culto Compaixão, abastece os diáconos com doações, seja mantimentos, sejam roupas em condições de serem doadas. Quando eu vou doar uma roupa, eu aprendi assim, e acho que já ensinei, não precisa repetir muitas vezes, mas a gente doa aquilo que a gente usa. Então, o que a gente joga fora, a gente não deve doar. Deus está vendo, irmãos, lá dentro do nosso coração, e a gente sabe que a gente tem que matar a idolatria do nosso ego, né? O nosso eu precisa ser sempre domesticado. Tem gente que acha que o que ia jogar fora pode ser doado. Não, o que a gente vai jogar fora, que é lixo, ou que não serve mais é lixo, a gente joga no lixo. Mas aquilo que a gente usa, que a gente gosta, olha que interessante, aquilo que a gente usa, aquilo que a gente ainda gosta, aquilo que tem valor para nós, e a gente doa, seja para o bazar, seja na cantina, seja na ação de alimentos, né? Isso é muito importante, isso faz muita diferença, e a nossa igreja está evoluindo, crescendo, amadurecendo. Então são 23 anos fazendo alguma coisa, ou cumprindo a palavra de Deus, que diz que nós devemos fazer o bem, principalmente aos da família na fé. Então nós somos cuidadosos com isso, né? Esse impacto que fizemos foi muito importante no aniversário da nossa igreja, me mostrou que nós temos muito potencial de ajudar. Nós estamos tornando, com a graça de Deus, uma igreja mais colaborativa, uma igreja mais participativa, uma igreja mais interessada nos problemas do bairro Petrolândia. E tudo isso são coisas que o Espírito Santo está gerando em muitos corações aqui. E é fruto de uma intervenção de Deus na direção da igreja. Então isso não é uma coisa que o pastor daí inventou. Isso está na Bíblia. Nós já fazíamos algumas coisas assim, mas agora nós estamos canalizando as nossas ações. E eu te garanto, irmãos, eu te garanto que isso vai se potencializar muito com a graça de Deus nas nossas vidas. Quem está entendendo, diga amém. Não é para a igreja presbiteriana aparecer, é para Jesus aparecer. Mas nós precisamos posicionar. A nossa igreja está na periferia da cidade de Contagem, divisa de município, né? Então a gente precisa entender que tem demandas aqui, que se a gente não fizer, não levantar, Deus vai passar para outra igreja fazer. Deus vai passar para a Universal fazer. A Universal faz um trabalho muito bem feito social. A Igreja Batista também sabe fazer. A Deus e Amor também tem um jeito dela de fazer. Então, irmãos, nós temos que tomar o nosso lugar e dizer, Senhor, nós vamos começar a fazer. Se as outras igrejas quiserem fazer também, que bênção, mas nós estamos aqui fazendo em nome de Jesus. Como eu já tenho também pedido aos diáconos para começarem a preparar um projeto para a gente acampar ali na UPA, né? Aqui na nova UPA da Monte Belo, a UPA do Petrolândia, vai crescer e nós queremos estar mais perto ali de alguma forma para poder socorrer, ajudar, estar presente, não é? Políticas públicas é políticas públicas, mas ações espirituais são ações espirituais. A presença da igreja, o refrigério que a graça de Deus em mim, que a graça de Deus em ti provoca em quem está sofrendo. Então nós temos que chegar primeiro. Quem está me entendendo, diga amém. Então nós vamos fazer essa série. Eu quero pregar sobre isso de novo. E eu quero que você abra a Bíblia e permaneça sentado. Vamos ler o que aconteceu com aquele copeiro que se apaixonou pela cidade arruinada. Então nós vamos ler Neemias capítulo 1. Eu vou pregar sobre isso, a paixão do copeiro pela cidade arruinada.
Livro de Neemias, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos baseado nesse tema. A paixão do copeiro pela cidade arruinada. Neemias, capítulo 1, verso 1, diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados, as suas portas queimadas. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e que guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei. Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. E nesse tempo eu era copeiro do rei. Curve a sua cabeça. Pai, nós agradecemos a Ti porque a sua igreja está militando, trabalhando, e nós queremos aprender sobre este tema. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, nos despertar para uma paixão missionária, para o interesse, Pai, em atender às demandas dos outros, pelo, Pai, cumprimento da missão. Em o nome do Senhor, nós oramos agradecidos. Amém e amém. Queridos irmãos, eu quero te lembrar que ao lermos a história do nosso irmão Neemias, nós descobrimos que a oração e a compaixão que brotou na vida do nosso irmão Neemias foram imprescindíveis para que ele pudesse compreender o propósito de Deus e também aquilo que o povo viu em Neemias. Porque uma parte do que aconteceu na história de Neemias, ninguém viu. Uma parte do desespero, do quebrantamento de Neemias, ninguém testemunhou. Isso está registrado por ele, não é? Ninguém viu. Mas a outra parte, as pessoas viram. Ou seja, a compaixão que brotou na vida do nosso irmão Neemias, ela foi visível. Você vai ver ao longo desta palavra que Deus me deu, que foi talvez por esse motivo que as pessoas creram em tudo que ele havia testemunhado que acontecera, desde o momento em que ele começou a orar para que o coração do imperador fosse aberto às demandas e às causas que Neemias colocaria diante do imperador. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que a partir do momento
em que Neemias tomou conhecimento da situação arruinada em que ficara o povo de Jerusalém, os seus antigos habitantes, os familiares, assim que ele tomou conhecimento disso, irmãos, a Bíblia diz que o nosso irmão Neemias, ele passou por um quebrantamento de diversos dias. Ele passou por um período de oração, de quebrantamento e de compaixão por toda aquela situação que chegou aos seus ouvidos, que desceu ao seu coração e alcançou os seus joelhos. Então, amados irmãos, nós vemos que oração e compaixão caminharam juntos aqui no primeiro capítulo da história que Neemias nos deixa registrado. A gente sabe que Neemias, pelo que ele ora, perfeitamente ele tinha noção de que ele não tinha capacidade para fazer muito por aquele povo. Neemias não foi ninguém assim muito especial, que tivesse um sacerdócio, um chamamento divino, não fosse de família especial em Jerusalém, que o destacasse por algum motivo, lhe dando influência suficiente entre os seus irmãos, compatriotas, que ele pudesse gozar de algum tipo de facilidade. Então, amados irmãos, só Deus podia fazer alguma coisa. Só Deus podia ajudar Neemias a ajudar o povo em ruínas em Jerusalém. Então, amados, diante do que nós vimos aqui nessa primeira parte da leitura, nós faremos outra daqui a pouco, a gente descobre uma primeira verdade importante para a nossa vida. A primeira verdade é essa: a paixão missionária, ela não nasce no nosso coração, ela nasce nos nossos joelhos. Observe bem, de acordo com o que lemos, não nasce no coração, mas nasce da oração, nasce dos joelhos dobrados, do quebrantamento que brotou na vida do nosso irmão Neemias, uma paixão por resolver aquele sofrimento e aqueles problemas que os seus concidadãos, os seus irmãos estavam passando. Então tem gente que pensa que para a gente fazer alguma coisa que ajude quem está sofrendo, nós vamos precisar de uma engenharia muito grande, um planejamento muito grande, mas diante do que lemos aqui, nós vimos que o grande começo da história que Neemias escreveu de restauração dos muros de Jerusalém, começaram com lágrimas. Começaram com um quebrantamento profundo, um arrependimento profundo. Afinal de contas, fica claro para Neemias que a culpa do que tinha acontecido a Jerusalém não era de Deus. Fica claro para Neemias que inclusive ele com a sua casa também tinham participação nisso, porque desde quando Deus havia dito a Moisés como é que ele queria que o seu povo andasse na terra, é que Neemias vai buscar uma quebra de aliança, uma quebra de compromisso. E aí Neemias então, ao ouvir o que estava acontecendo com aquela situação em Jerusalém, em lágrimas, em quebrantamento, ele vai pedir perdão, ele vai lembrar a Deus as promessas do Senhor, ele vai lembrar que a aliança foi quebrada, mas que Deus havia prometido que quando ela fosse restaurada, Deus também faria algo milagroso, algo maravilhoso pelo povo. Então, Neemias não apenas ficou sabendo do problema, mas ele sentiu necessidade de fazer alguma coisa para ajudar os irmãos que estavam em Jerusalém em vergonha, em miséria. Então, amados irmãos, essa é a primeira verdade. Não vai nascer na igreja nada novo, não vai nascer na igreja nada que possa ganhar muitas vidas para o reino do Senhor. Não vai nascer nada numa igreja que possa transformar a vida de centenas de pessoas que estão aflitas, que estão doentes, que estão enfermas, que estão carentes, que estão em pecado, que estão em vergonha. Não vai nascer nada que seja projetado pelo homem,
que seja engenharia de homens. Mas, irmão, só vai nascer, de fato, coisas que têm poder de mudar e transformar a vida das pessoas, se a gente começar a orar por isto, a falar sobre este assunto com Deus nas nossas orações. Porque a nossa agenda, ela está ocupando grande parte da nossa oração a Deus. As nossas necessidades estão ocupando a maior parte da nossa agenda com Deus. E aí não sobra tempo para a gente sentir a dor de ninguém e se preocupar com ninguém, porque a gente está muito preocupado com os nossos próprios problemas. Irmãos, é uma grande realidade. É como se você tivesse só 5 minutos. E em 5 minutos você tivesse que escolher o que falar com Deus. Então em 5 minutos não sobra muito tempo para você falar da dor dos outros. Porque em 5 minutos, irmãos, tem gente que, se falar com Deus em 5 minutos, o tanto que ele está chorando, o tanto que ele está sofrendo, não sobra tempo para mais nada. Então nós temos que aumentar o nosso tempo com Deus, passar a ouvir como Neemias, que não ouviu só com os ouvidos, mas ele ouviu com o coração. Você vê, amados irmãos, que a partir do momento que ele toma conhecimento, aquilo muda a sua rotina, aquilo muda o seu dia a dia, aquilo muda a sua agenda, porque Neemias começa a sentir a dor do seu povo, e ele precisa de alguma forma ajudar o povo dele que ficou em vergonha na cidade de Jerusalém. Ele está bem, na vida do dia a dia de Neemias, ele foi um dos, digamos assim, privilegiados. Mas a gente precisa aprender com Neemias a orar para que Deus nos leve a ajudar quem está passando por alguma dificuldade. Eu tomei conhecimento semana passada de um assunto muito importante. É uma prática. Eu já fiz isso. Nós já fizemos isso. E nós não fazemos mais. E eu não estou fazendo mais. Mas esse colega me despertou para uma experiência espiritual que ele teve na cidade de Mendes Pimentel, aonde ele foi supervisionar uma igreja muito antiga, e é uma igreja bem no centrinho ali de Mendes Pimentel. Talvez tenha alguém aqui de Mendes Pimentel. E aí ele foi para lá passar uma temporada lá para ajudar a socorrer os irmãos. E aí, amados irmãos, antes de começar as suas intervenções, ele sentiu necessidade de andar na cidade 7 dias de madrugada, orando pela cidade e em volta da catedralzinha deles lá. Irmãos amados, ele contou que na primeira noite que ele saiu 3 da madrugada para orar, não tinha ninguém na rua. Mas na hora que ele começou a caminhada dele de oração, 3 horas da madrugada, demônios se manifestaram dentro das casas em volta da igreja onde ele foi lá fazer as intervenções. Gritarias e demônios. Irmãos, e aquilo me despertou para uma coisa muito interessante. Quando a gente quer fazer a obra de Deus, a gente não pode ter só projeto debaixo do braço. A gente tem que ter oração nos nossos joelhos. Porque, irmãos, o diabo ainda está escravizando, destruindo e agindo dentro de muitas casas, dentro de muitos negócios, dentro de muitas famílias. E às vezes nós queremos fazer a obra do Senhor só com planos, só com projetos, mas Neemias não. Neemias passou por um processo de oração, de quebrantamento, de intercessão. E se você quer, amado irmão, amada irmã, desenvolver um projeto bonito de restauração, de ruínas para Deus, você e eu precisamos começar a sentir e a buscar a compaixão, não dentro do nosso coração, mas nos nossos joelhos. Comece a orar junto comigo para que esta igreja possa sanar dores de pessoas que estão aflitas. Comece a orar junto comigo para que Deus desperte uma igreja que tenha
calor e que sinta paixão pelas vidas e pelas almas. E o que vai acontecer? O Espírito Santo vai começar a fazer brotar, como brotou no coração de Neemias, interesse para que nós possamos não apenas cuidar da nossa agenda, mas para que nós possamos levar água e pão para quem tem sede e fome. Água e pão para matar a sede e para matar a fome de quem está desesperado, de quem está nas garras do diabo ainda nos dias de hoje. Com tanta palavra de Deus sendo pregada, com tantas igrejas sendo abertas, com tantas oportunidades como essas que eu e você estamos tendo hoje à noite. Você acredita que ainda há demônios prejudicando famílias, destruindo casamentos e prejudicando pessoas? Essa foi o que eu aprendi com esse pastor que orou 7 dias para que Deus fizesse uma obra naquela cidade através da vida dele. E na primeira noite que ele saiu, ele já teve que enfrentar demônios de fora das casas, ele escutando os demônios gritando dentro das casas, 3 horas da manhã. Incrível, incrível. Então nós precisamos, antes de começar, colocar os nossos joelhos à disposição do Senhor para nascer compaixão dentro do nosso coração. Senão, meu irmão, minha irmã, não vai nascer nada que esteja parecido com os mesmos sentimentos que houveram em Cristo Jesus no nosso coração. Temos que começar a orar pelas vidas, começar a orar pelas almas, começar a orar por quem está preso, começar a orar por quem está perdido, senão nossa igreja não vai viver este tempo de compaixão. Uma outra coisa que nós vimos aqui é que quando Neemias começa a fazer essa obra de oração, de quebrantamento, de confissão, ele descobre que é a nossa compaixão que é a resposta. Ou seja, para os tempos que estamos vivendo, o que eu estou pregando agora para você é a resposta. Porque se a gente ficar dentro da igreja só cantando, só orando, só buscando os dons espirituais, nós podemos nos tornar um povo místico, um povo que tu tem que orar, tu tem que orar, tem que orar, tem que orar, tem que buscar de Deus direção, tem que buscar de Deus a revelação. Se não for para sair, nós não temos que orar pedindo a resposta. Antes do Senhor, antes de a gente começar a fazer, a gente tem que orar. Se a gente fizer então só oração e não fizer nenhuma ação, nós corremos o risco de ficar aqui dentro desse sobrenatural que não atinge a vida de ninguém, só a nossa. Por um outro lado também, se a gente não orar nada e partir para fazer, vamos fazer, e que nós temos que fazer, e vamos fazer, e nós vamos conseguir fazer, nós entramos também no ativismo. Encher a igreja de tarefa, encher a igreja de programação. Não, nós não damos conta. Não foi isso que Neemias nos ensinou. E à medida que nós estamos vendo o Espírito Santo trabalhar na vida de Neemias, a gente descobre que a partir do momento que ele tem consciência de que ele podia fazer alguma coisa, essa compaixão que brota na sua vida é a resposta para o povo em miséria lá em Jerusalém. Isso eu achei muito fantástico. Eu achei muito forte. Como é que a paixão que nasceu na vida e no coração de Neemias transformou o próprio Neemias na solução para uma cidade arruinada. Talvez você não se sinta copeiro, né? Talvez você não se sinta uma pessoa participante dos projetos de Deus. Talvez aonde você trabalha, você acha que é coincidência. Talvez o que você estudou, você acha que é coincidência também, uma opção, uma escolha. Mas o Neemias, a partir do momento que ora e acende em Neemias a chama da compaixão pela sua cidade arruinada, Neemias começa a perceber que ele tem condições de ajudar o sofrimento daquele povo ser mitigado. Então, amados irmãos, é depois disso que ele vai para o seu segundo passo, um dos mais arriscados. E a Bíblia diz que ele temeu. Vamos abrir a Bíblia aqui no capítulo 2 agora. Vamos abrir. Ou seja, quando ele passa a entender que ele é a resposta para os muros caídos de Jerusalém.
Capítulo 2 de Neemias diz assim: no mês de Nisan, ou seja, já tinha passado muito tempo, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecê-lo e o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração? Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada, tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e aí disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha graça em tua presença, peço-te que me envies a Judá, cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando com a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para que os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muitos lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Sabe como é que Neemias venceu o medo de Artaxerxes? O medo de se apresentar diante dele com semblante caído? O amor, a paixão que nasceu no coração de Neemias pelo seu povo arruinado, a necessidade, o sofrimento dos seus concidadãos ali em Jerusalém, tudo isso veio ao coração de Neemias quando ele estava ali trabalhando em mais um dia de serviço diante do imperador, e agora o imperador nota que alguma coisa não estava bem com Neemias, e não era doença, era paixão pelas vidas que ali em Jerusalém estavam em ruínas, era compaixão, era consequência das orações do servo do Senhor, orando por aquele povo, pedindo perdão pelos seus pecados. E agora, irmãos, ele se apresenta diante do rei, e ele então confessa, ele confessa, e o medo que ele tinha de que alguma coisa desse errado foi diluído à medida que o seu coração estava cheio de compaixão por aquela cidade arruinada. E ele, queridos irmãos, desenvolve uma estratégia de disponibilidade total. Ele orou, veja, ele teve tempo de orar, e depois que ele orou, ele conversa com o seu patrão: se o senhor achar graça em mim, me dê tempo e me libere para que eu possa ir à cidade de Judá para ajudar na reedificação dela. Interessante, irmãos, que às vezes a gente espera que os outros façam alguma coisa. Às vezes a gente passa uma oportunidade para que a outra pessoa faça alguma coisa. Nós esperamos que o pastor faça alguma coisa, esperamos que os diáconos façam alguma coisa, esperamos que o vizinho faça alguma coisa. E Neemias não esperou que ninguém fizesse alguma coisa. Neemias se dispôs a fazer alguma coisa. Eu acho que mesmo você não sendo copeiro, você conheça pessoas que estão agora no início de 2026, né? Nós ainda estamos no início de 2026.
Talvez eu e você conheçamos pessoas que estão com os muros caídos. Talvez eu e você conheçamos pessoas que estão vivendo em ruínas, espiritualmente falando também, fragilizados. O pecado veio e bateu e destruiu, né? A tragédia veio, bateu e destruiu. A gente conhece. Talvez já chegou aos seus ouvidos. Talvez você tenha afinidade, conhece, é da família, é vizinho. E às vezes, irmãos, a gente fica esperando o pastor fazer, o profeta fazer, o sacerdote fazer. Mas aqui não foi. Neemias não era sacerdote, não era profeta, não era mestre em Israel. Ele era um copeiro, né? Pensa aí na sua profissão. Você é o quê? Um engenheiro, um pedreiro, um carpinteiro, um mecânico, um aposentado, uma doméstica, um professor. Quem é você? Que profissional é você no reino do Senhor, né? Como foi importante a gente fazer o impacto aqui, porque a gente descobriu que muitos profissionais da nossa igreja ainda não tinham tido a oportunidade de servir dentro da própria igreja. E Neemias aqui decide se colocar à disposição. E ele pede, e o rei aceita. Então, se você identificar alguém que está vivendo uma fase de muro caído, não vai esperar ele vir à igreja, não vamos esperar um pastor encontrar com ele, um evangelista encontrar com ele, alguém bem intencionado encontrar com ele, com ela. Nós somos e nós devemos ser, em nome de Jesus, copeiros interessados na restauração de quem está em ruínas. Nós temos que ser os mais interessados. Assim como Jesus me restaurou, assim como Jesus me perdoou, assim como Jesus fez brotar em mim um sentimento novo, uma visão diferente, nós precisamos fazer isso agora com outras pessoas, precisamos multiplicar isso. Então você não pode orar, envia alguém, se é você que Deus já mostrou. Tem hora que é melhor nem saber, né, irmãos? Tem hora que é melhor nem saber. Você sabia? A compaixão não nasce na ignorância. Olha que interessante. Às vezes nós temos que saber da dor do outro. E quando a gente sabe da dor do outro, é que aí começa a nascer em nós o desejo de ajudar. Então tem hora que a gente fica assim, é melhor não saber. É melhor nem perguntar como é que a pessoa está. Porque se eu perguntar como é que ela está, ela falar que está mal, eu vou ter que ajudar. Eu vou ter que ajudar. Porque o pastor está ensinando isso lá. Então como é que eu faço agora? Irmãos, poderoso, a compaixão é poderosa. Olha o que aconteceu no capítulo 2. Esse sentimento, essa ação voluntariosa de Neemias abandonar o seu conforto, abandonar um pouco da sua carreira, abandonar um pouco do tempo. Irmãos, isso é poderoso. É um terceiro ponto aqui. O primeiro que eu falei, a paixão missionária não nasce no coração, nasce nos joelhos. Depois a compaixão passa a ser se torna a resposta para os problemas. Mas agora a gente descobre que a compaixão tem poder de criar uma grande rede de apoio. Porque quando ele chega para o rei e ora, ele já aproveita que o rei deu uma brecha. E ele já fala assim, se eu só achar graça de mim, de mandar eu, não manda eu sem nada não, me dá pelo menos umas cartinhas, para eu já ir apresentando os governadores no caminho, de que o senhor está me liberando para ir para lá. Outra coisa também, se não for te incomodar muito, o senhor aproveita, sabe lá na Madeira, o chefe da guarda da mata, o senhor podia também já me pedir, deixar autorizado, para me tomar umas madeiras, uns postes grandes, que daqui mesmo eu já levo lá para Jerusalém, para socorrer, os portões estão todos queimados de madeira. Se não for te incomodar muito, o senhor podia também mandar os cavaleiros também, para poder me proteger na guarda. Irmãos, a rainha estava do lado, hein? O rei, a rainha, ele ganha carta, ele ganha madeira, ele ganha soldado para ir com ele ganha ajuda. Quando ele chega na cidade, ele dá uma olhada na cidade, ele chama os príncipes e conta para os príncipes o testemunho, ele ganha apoio dos príncipes. Como é que começou tudo isso, irmãos? Começou no joelhinho de Neemias e na compaixão que brotou na sua vida em socorrer aqueles irmãos que estavam precisando. Eu não sei você, mas já aconteceu comigo aqui. E eu até brinquei no conselho sobre uma demanda da igreja que a gente estava com ela. E eu falei para eles assim, nós vamos fazer.
E eu já falei com Deus que nós vamos fazer de um jeito ou de outro, porque Ele mandou. Agora, se nós não tiver quem nos ajude, nós vamos chegar diante de Deus e vamos dizer: Deus, o Senhor nos mandou fazer, nós estamos querendo fazer, mas agora o Senhor está com um problemão aí, porque o Senhor tem que mandar quem nos ajuda a fazer. Irmãos, e quando tudo converge dentro da vontade de Deus, para a glória de Deus, Deus intervém e te ajuda mais do que você imagina, para que o bem possa ser feito, para que a obra possa ser feita, para que o nome dele possa ser glorificado. Quando é você que vai aparecer, Deus não está tão interessado não, mas quando a glória vai ser para ele, Deus entra para pelejar e para guerrear. Irmãos, a glória não foi de Neemias, a glória foi do Senhor. Neemias não tinha capacidade de fazer, mas Deus tinha poder de fazê-lo. E quando ele agora se une em oração com o propósito do Senhor, e brota no seu coração desejo de fazer a obra, desejo de ajudar os irmãos, agora os aliados, as pessoas começam a aparecer, os recursos começam a chegar, e Neemias vai testemunhando que a boa mão do Senhor fez isso por ele. Não é estes sinais que a gente quer que nos sigam, que os sinais sigam os que creem? Então, irmãos, nós temos que fazer aquilo que Deus está mandando nós fazer, para que os sinais nos acompanhem, para que os testemunhos nos acompanhem. E foi o que aconteceu. A compaixão, ela tem esse poder de mobilizar pessoas para ajudar, e o resultado foi um homem que orou e se despertou com paixão para fazer a obra do Senhor, motivou todo um povo e todo um reino para o ajudar. Você já parou para pensar que Deus pode estar querendo usar você para restaurar muros caídos de alguém em 2026, e que quando você abraçar essas causas, o Senhor também vai abraçar as suas causas? Que quando você decidir orar pela cidade arruinada, orar pelo casamento arruinado, trabalhar pela família arruinada, ajudar a igreja a ajudar, quando você se envolver, quando você for motivado por essa compaixão que está nascendo no coração de alguém que você conheça, está nascendo aqui no meio da tua igreja, de repente o Espírito Santo virá sobre sua vida de uma forma tão espetacular, de uma forma tão grande, e eu e você veremos sinais e prodígios que a gente ainda não viu, porque estamos na direção que o Espírito Santo de Deus quer que a gente siga. Nós temos que entrar nessa direção que o Espírito Santo quer que a gente siga, fazer as coisas com paixão. É um testemunho que moveu os outros. Quando Neemias contou como a mão de Deus estava sobre ele, o povo respondeu: então disponhamos-nos a edificar. E as mãos se multiplicaram, para que em 52 dias uma obra inimaginável, algo impossível, pudesse acontecer. É essa rede de apoio, é essa rede de ajuda. Se nós fôssemos fazer o impacto, ou se nós quiséssemos fazer a igreja aberta, ou se nós quiséssemos fazer esse culto hoje, 1, 2, 3 pessoas nós não conseguiríamos fazer. Mas como todos nós nos juntamos, amados irmãos, para realizar algo para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus, coisas maravilhosas Deus tem poder de fazer. Então eu quero concluir com 4 lições importantes que eu acho que a gente precisa aprender. Primeiro, o que é que ainda faz você chorar que está acontecendo em volta desta igreja? O que é que ainda desperta você a orar? Quais ruínas, quais situações você conhece que precisam ser mitigadas, e que você e eu precisamos orar para que Deus nos use para transformar a realidade de pessoas, situações, lugares? Ou você não chora mais? Ou você não se preocupa mais? Ou você, de tanto ver notícia ruim, já está insensível
mente cauterizada, não chora mais por ninguém, já começa a dizer que mereceu, já começa a dizer que tem que morrer. É triste, irmãos, mas já tem crente absorvendo o discurso do mundo. Então nós temos que vigiar. Se nada mais te incomoda, se para você tudo está bom em sua volta, se você prefere nem saber o sofrimento de ninguém para não ter que se envolver, pode ser que você não esteja preparado para essa grande obra que Deus está chamando esta igreja a fazer. Segunda lição: você, quando ora, tem coragem de se colocar como solução? Ou você está orando pedindo a Deus que levante outro para fazer? Porque o Neemias teve coragem de dizer: Senhor, eu também sou pecador e o Senhor me dá estratégia, porque eu entendi que se eu estou sabendo dessa informação que chegou para mim, é porque o Senhor tem alguma coisa para eu fazer. Então que o Senhor me livre, que eu vou me apresentar diante do rei. O Senhor me dá suporte, me dá sustentação, porque eu vou fazer. A minha pergunta é: nós temos coragem? Você tem coragem de, sem ser sacerdote, sem ser pastor, sem ser presbítero, sem ser diácono, você é um membro da igreja, um discípulo de Cristo, às vezes um novo convertido, você tem coragem de ser bênção na vida de alguém? Você tem coragem? Está disponível em servir alguém que precisa? Você tem coragem de ser refrigério para alguém que está em aflição? Ou o nosso tempo não dá, nossa agenda está cheia, os nossos compromissos na igreja nos consomem. Termina o culto, cada líder, cada pessoa procura resolver o seu problema, já pensando: meu culto de semana que vem, quando a gente vê, irmãos, o pecador está do nosso lado, a pessoa que precisa de refrigério está do nosso lado. Deus trouxe ela nesse culto, mas a gente não quer nem saber o nome dela para não se comprometer. Está parecendo aquele pessoal de banco que vira o crachá, que não quer nem que você saiba o nome dele, nem chame ele pelo nome. Tipo assim, você vem cá, paga as contas e vai embora. Nem meu nome eu quero que você fique sabendo. Já vira o crachá. Quem aqui já foi atendido por alguém que vira o crachá? Não há falta de educação, a pessoa não quiser. Tem o crachá com o nome dela, foto dela, ela vira o crachá para não se comprometer com você. Então nós somos cristãos que às vezes viramos o crachá. Não queremos que ninguém saiba que a gente é crente, não queremos dar o nosso nome para ninguém, não queremos perguntar se ninguém, não queremos saber nada do outro, de medo do outro falar assim: eu preciso de ajuda, de medo do outro falar assim: você pode me ajudar, de medo do outro pedir alguma coisa para nós. A gente não quer envolver com nada. Então, irmãos, não foi o caso de Neemias. Ele teve coragem de ser a resposta para o próprio clamor. Terceira verdade que a gente precisa aprender aqui nessa noite desse culto compaixão: o Neemias está nos ensinando que quando a gente leva a sério o sofrimento e a dor do outro, pode estar nascendo um chamado e um ministério na minha e na sua vida. Eu não sabia que eu tinha esse chamado para cuidar de pessoas. Não fui o primeiro a identificar. Mas outras pessoas com quem eu convivi quando eu ainda era adolescente viram em mim o que eu não tinha visto. Esse desejo de cuidar, esse desejo de ajudar, esse desejo de aconselhar. E eu gostava de conversar com os outros jovens, eu gostava de conversar com os adolescentes, eu gostava de ouvir os adultos, eu gostava. E alguém um dia virou para mim e falou assim: olha, você acha, parece que você tem um dom aí de sabedoria, alguma coisa, tem que ver se você não tem um chamado para ser um pastor. Eu ainda tinha 16, 17 anos. Ou seja, quando a gente se interessa pelas coisas de Deus, quando a gente se interessa pelas pessoas, quando a gente se interessa em resolver ou ajudar a resolver o problema de alguém, quando a gente se interessa pela dor do que está sofrendo, pode estar nascendo um chamado novo na sua vida e na minha vida, que não é de ser copeiro, não é de ser engenheiro, não é de ser um profissional da terra, mas de repente pode estar nascendo um desejo de Deus de transformar você em um grande profissional do reino de Deus. Já parou para pensar nisso? Foi o que aconteceu com Neemias, uma grande transformação ministerial. Neemias vai deixar de ser copeiro para no futuro ser um governador que vai pôr ordem naquela situação na cidade de Judá, ali em Jerusalém. Ele nunca imaginou isso. Ele nunca imaginou que ele e Esdras seriam responsáveis
por essa grande transformação que o povo de Deus viveu pós-exílio, tá? Então é uma outra verdade que eu quero que você guarde: o seu interesse e a nossa compaixão pelas dificuldades que as pessoas possam estar enfrentando na igreja e fora dela, possam estar identificando um chamado novo, um ministério novo, uma vocação extraordinária para você. E por que não dizer para a nossa igreja? Se a gente começar um projeto agora, e no joelho nós orarmos hoje, e começarmos a pedir ao Senhor que nos dê as vidas, que nos dê as almas, que nos ajude a cuidar de quem está precisando de ajuda, irmãos, talvez agora pode ser apenas uma pequena semente, mas dentro dos próximos meses e anos pode se tornar uma grande referência de Deus para este bairro Petrolândia. Alguém tem que começar. Sou eu e você que Deus está escolhendo hoje para aprender, para desenvolver, para querer, para orar, para pedir, para alinhar com Deus um chamado novo para esta obra, para esta igreja. E por fim, Neemias, nós aprendemos aqui, estabeleceu uma rede de apoio que lhe abriram muitas portas para ele ser usado por Deus. Ou seja, a gente precisa ver que às vezes nós não temos tudo, nós não podemos tudo, mas através de um, através de outro, o Espírito Santo pode ajudar a gente estabelecer uma grande rede de ajuda e, em nome do Senhor Jesus, transformar a realidade de muitas pessoas e famílias para a glória de Deus. Então, concluindo, a igreja precisa perceber que a cidade está em ruínas espiritualmente, que muitas famílias estão desiludidas com política, com religião, com a vida, mas a solução começa com uma pessoa que decide orar, confessar os seus pecados e ser a resposta que Deus precisa para este tempo. Curve a sua cabeça. Senhor, nós oramos porque cremos que esse ano conexões entrarão em casas, em lugares, que o Teu Espírito Santo nos levará para juntos fazermos uma grande missão de restauração de ruínas. Meu Deus, essas ações que a igreja está promovendo a partir de 2026 são ações que estão brotando no nosso bairro, estão sendo plantadas e vão brotar no nosso bairro e vão contagiar, ó Pai, o coração destas ovelhas. E nós aprenderemos durante o ano de 2026 a agir com mais amor, a agir com mais paixão, a querer o bem do outro, a ajudar os irmãos na fé, ajudar os nossos vizinhos, ampliar, ó Pai, as nossas redes de apoio, para que nós possamos fazer sempre mais e melhor. Então nos ajude, Senhor. Provoca em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e que nós possamos entender que tem que nascer essa compaixão com oração, com desejo de ver pessoas transformadas, com desejo de ver pessoas sendo restauradas, e é a nossa expectativa. Em o nome de Jesus nós oramos agradecidos, e você que crê nessa oração comigo, diga graças a Deus.